é totalmente discutível como é que o Trump realmente chegou à conclusão de por que ele decidiu tarifar o planeta para alcançar os seus objetivos. O que ele realmente quer? Qual o sentido dele fazer todo esse tarifaço ao redor do mundo? Começou com 10% na China, e aí botou mais 10%, além do que já existia. A China retaliou, botou 34% para ele, porque lá no dia do tarifaço, quando ele tarifou o planeta inteiro, ele tarifou a China em mais 34%. Ou seja, totalizou 54%. Quando houve a retaliação, botou para mais 100, agora já está 150 e está ficando esse tarifaço infinito. Hoje, nesse exato momento, o Trump suspendeu todas as suas tarifas ao redor do mundo durante 90 dias, que fez até o mercado subir. Agora, qual é o sentido disso? Será que o Trump é idiota ou ele tem realmente algum plano para fazer isso? Bom, pois é, nas últimas semanas aí a gente veio com esse episódio desse tarifaço que eclodiu e com o passar do tempo foi causando uma guerra comercial no mundo inteiro, né? Então todo mundo fica em dúvida, essa tensão comercial, essa incerteza, esse medo dos investidores em todos os aspectos políticos, geopolíticos, tudo isso. E a gente fica com essa impressão de que o Trump está querendo causar o caos, está querendo bagunçar. E aí a gente pensa, né? Realmente o que está acontecendo? Os Estados Unidos está despencando a moeda em um dia, menos de um dia, não se tem o fato agora. Perderam 6 trilhões de dólares, que isso equivale ao que o Brasil, em um ano inteiro de governo, conseguiu enriquecer. Mesmo com o governo Lula, Haddad arrecadando até a morte, para você ver, pra você ter uma noção do prejuízo do mercado que teve isso aí. Só que aí eu não acho que ele está querendo fazer isso à toa, bagunçar o planeta. Ele tem algum objetivo por trás, não é possível. Ninguém é bilionário à toa dessa forma, não, pô. Eu acredito, pessoalmente, que isso é uma tentativa dele, que ele tirou da cabeça dele. Por exemplo, ele falou que ele ia iniciar essas taxas com o âmbito de enriquecer os Estados Unidos novamente, porque, segundo ele, a culpa dos Estados Unidos de estar perdendo a sua hegemonia mundial é porque os países estão tarifando ele. Então ele tomou essa medida como preceito inicial para tudo isso. Foi isso que ele falou. Sendo que com o desenrolar das coisas, a gente vê que ele voltou atrás. Por que ele voltou atrás? Eu quero saber, do meu amigo, a opinião dele em relação a por que ele voltou atrás depois dessas semanas investindo e indo para cima. Por que ele fez isso, né? E Trump manteve na China. Porque se ele quisesse fazer algo para prejudicar realmente, ele deveria continuar em todos, mas ele escolheu a China para continuar. Como, não sei se ego. Não é ego, pô. Ele quer realmente ter algum ganho financeiro com isso. Não tem como. Se você parar para pensar, essa jogada do Trump nada mais foi do que uma manipulação do mercado. Para quem é investidor, para quem trabalha com um mínimo de criptomoeda ou de até mercado de ações, vê que sabe, no fundo sabe e tem noção que o mercado é manipulado, tudo ali. Inclusive ele já deu uma entrevista falando o seguinte: não tem como você enriquecer num período de alta. No período de alta você tem que aproveitar o momento que já foi construído anteriormente. Ou seja, tenha calma, se ligue. Quando está em alta, você não compra, você só aproveita. Quando está na baixa, a lógica é você comprar. Ou seja, ele tem em mente isso tranquilamente. E aí o que aconteceu? Eu concordo com o que você falou agora, mas eu concordo em parte, porque isso beneficia grande parcela da população investidora. Claro, Contudo, as pessoas normais, que são uma coletividade gigantesca, isso acaba derrubando a primeiro momento, quem lucra com isso é quem sabe investir no momento certo e tem o mínimo noção de mercado. É só isso, a curto prazo. Porém, a longo prazo, se você parar para pensar, esse tarifaço, ele serviu para os Estados Unidos descobrir qual é o país ou os países que iriam contra esse tarifaço, ou que iriam realmente querer uma discussão negocial acerca disso. Só a China que não quis. Certo, ok. Agora vamos lá. Eu quero que você responda a pergunta minha. No decorrer disso tudo, ele impôs o tarifaço em diversos países do mundo inteiro. E com isso, acabou acontecendo de ele perceber que vários estavam retaliando. Canadá retaliou nos últimos dias agora, China retaliou
sem nem piscar os olhos, nunca pensou em não retaliar. Sim. Alguns países ainda da Europa eu soube que retaliaram. Poucos. Outros não. Poucos retaliaram. Não, acho que não deu foi mais- só a China. Deu mais ou menos uns 60 para 40, eu acho. Não foi assim Não não. tenho certeza, mas enfim. A maioria Ele não percebeu quis. que muitos não quiseram. E querendo ou não, muitos não quiseram Não quiseram. retaliar. Sim. Né? Então, com isso, a gente percebeu que ele voltou atrás disso, eu acredito, pelo seguinte motivo. Ele percebeu que isso estava pegando repercussão mundial, inclusive a Apple estava procurando criar sedes em outros locais sem ser os Estados Unidos. E se eles soubessem que a atitude do Trump era apenas para ver quem que queria impor taxa sobre ele, quem ia aceitar e quem não ia aceitar esse acordo, ele não faria isso. Eu não acredito que ele faria isso. Pra mim, isso foi uma clara Que a manipulação Apple do mercado. faria isso. Pode, sim. Mas pra mim foi só uma manipulação do mercado. Pra você ter ideia, 9 horas da manhã, ele colocou na rede social dele, que é tipo um Twitter. Ele falou, agora está na hora de comprar. E tudo estava abaixo. Tudo estava abaixo. Quando deu 1 da tarde, ele suspendeu por 90 dias todas as tarifas. E aí todo o mercado cresceu, todo, tipo, sem exceção. Tem uma moeda que eu tinha pegado aqui que ela subiu 57%. Tá, todo o mercado cresceu, mas não ao ponto do que caiu nesse Claro, tempo inteiro. claro. E apesar de tudo isso, eu não Suspendeu sou a favor, ontem só, não sou a suspendeu favor de ontem. maneira alguma esse tipo de política dele. Eu não acho que essa é a atitude de um líder da maior potência mundial que governa o mundo tá desse jeito, fazendo o que fez. Porque o mundo não vive só de investidores, querendo ou não. Justamente. Existem muitas pessoas que sofrem muito com isso. Ele podia fazer isso de uma maneira muito mais mitigada. Não devia fazer esse tarifaço mundial assim, só para causar essa guerra comercial. Que inclusive a China agora, ele está com medo, porque a China, nesse momento, está querendo usar isso a favor delas mesmas para tomarem lugar nessa corrida contra os Estados Unidos. Né? E eu acho Essa que tem corrida comercial. eu acho que tem capacidade sim de ela realmente substituir os Estados Unidos, mas eu acho que o que vai acontecer realmente é alguma mudança no sistema financeiro. Por causa não vai ficar tão balanceado como a gente acha que vai ficar. A única coisa que vai acontecer é a separação total do acordo econômico entre Estados Unidos e China. Eles não vão mais se negociar. E aí o resto do planeta vai decidir em qual país ele vai consumir. Se ele vai consumir produto americano ou chinês. Isso é está isso. sendo decidido agora, nesse momento que a gente está vivendo, isso está acontecendo. Se você vê na prática, Realmente isso uma é loucura, ótimo. porque hoje mesmo a China, hoje ou foi ontem à noite, a China falou que ia retaliar mais uma vez A China por não, 125% a China e, tá nem depois, aí, e pô. após isso Ela não precisa dos Estados Unidos. ela ainda disse que ia oferecer acordos para outros países. Ela não precisa dos Estados o mesmo Unidos. posicionamento delas. Ela não A gente já precisa dos Estados esperava Unidos. que isso fosse acontecer, Só que mas aí- foi acontecer agora, finalmente aconteceu. É subestimar demais os Estados Unidos também, viu? Ele é muito tempo de mercado, muito forte economicamente, ele pode simplesmente abaixar e facilitar a reindustrialização dos Estados Unidos. Porque nesse período de uma semana, acabou que a industrialização de lá foi retaliada. Foi... Os países que fizeram acordo econômico com os Estados Unidos, tá bem anotadinho. Ele precisa disso, senão ele vai perder mercado para a China. Se ele ficar parado agora, tipo, a China já acabou de dizer, eu vou retaliar. Você quer essa briga? Bora, eu aguento a pressão. Eu vou conseguir fornecer meus produtos para outros países que não estão nem aí para você. E vice-versa. Se os Estados Unidos ficar para trás, não melhorar, ele não vai ganhar essa guerra contra a China. E o Donald Trump sabe disso, pô. Ele vai ter que fazer alguma coisa, porque senão ele vai ficar para trás. E é isso que eu acredito. Eu não acredito que ele fez isso só para tirar onda, pô. Só para causar tumulto global. Ele tinha um objetivo com isso. Para mim era descobrir quais eram os países que iriam fazer acordo com ele na fase de reindustrialização. É isso. Mas eu acho que, não sei se é. Acho que isso não foi o maior motivo dele, não. Não acredito. Até porque se esse fosse o maior motivo dele, ele pensaria de forma racional quais conseguiriam enfrentar o poder econômico dos Estados Unidos perante eles, perante essa taxação, que não são muitos países que conseguem. Israel jamais seria capaz, Irã jamais seria capaz, o Vietnã jamais seria capaz de combater uma taxação contra os Estados Unidos, fazer a retaliação que outros países conseguem. Então, não sei se esse filtro é tão adequado. Mas aí assim. eles vão migrar totalmente para a China, pô. Esses países que não conseguem retaliar, eles vão para a China. Eles vão pegar
resgate lá. Eles, infelizmente, né? Como eles não têm capacidade de retaliar, eles vão fazer o que vai ser melhor O para que eles. a gente tá vendo, na minha opinião, é que essa tentativa de controlar o mundo e virar o jogo do que tá acontecendo, acabou que a China tomou vantagem disso e ela vai se empoderar disso e não vai desperdiçar essa chance que o Trump deu a elas, porque a China é um país comunista, eles têm uma ditadura social lá e trabalham incessantemente para produzir cada vez mais. Essa é a política chinesa. E a política estadunidense é investir para ficar mais rico, investimentos. Então a China vai se aproveitar dessa ganância pelos investimentos do país norte-americano. Eu acho que a China tem sim capacidade de tomar o topo mundial, mas não quer dizer que os Estados Unidos vai deixar. Pra gente, que é mero brasileiro, que tá na casa do caralho, o que é que vai mudar? Vai ficar mais caro a curto prazo, mas ao longo do tempo a gente vai decidir qual é melhor, a China ou os Estados Unidos. Isso vai ficar muito claro. Se ficar pior nos Estados Unidos, por que você vai consumir de lá? Não faz sentido. Você vai pra China. Só que antes disso acontecer, eu acredito que vai ter uma mudança no sistema financeiro. Se Deus quiser, o Bitcoin entra como moeda principal do mundo. E acaba o dólar. Não vai ter... Você sabe qual é a moeda da China? Eu acho que é o Yuan. Não é Yuan, é o Yuan. outro nome. Quem porra vai usar a moeda chinesa? A verdade é essa. Quem quer saber disso? Se hoje em dia a gente já tem dificuldade para pegar o dólar, porque a verdade é essa, o brasileiro, cara, não tem oportunidade. Para ele primeiro começar a pensar em trocar em outra moeda, aí já furou a curva. Mas o brasileiro, irmão, para começar a usar moeda chinesa, isso não vai acontecer nunca. É muito mais fácil ou manter o dólar, que isso está sendo a briga, o chinês está querendo mudar isso aí, ou o mundo decidir, ó, já que os Estados Unidos tá com essa palhaçada, vamos realmente nessa moeda aqui, que ela é descentralizada, ninguém pode mudar nada, e a única que pode realmente suportar a demanda global é o Bitcoin. Eu pessoalmente, eu acredito que um cenário para que isso fosse possível seria muito difícil de acontecer. Eu acredito que por a nossa moeda universal ser uma criptomoeda, que é uma moeda da terra de ninguém, seria algo muito irreal, na minha opinião, por conta que os países querem ter uma hegemonia. Isso é hierárquico do ser humano se estruturando na Terra. Desde os primórdios sempre quiseram alguém no poder, algum líder, alguma moeda que represente algum país. Sempre quiseram isso. Eu não acho que vai ter um cenário adequado para uma criptomoeda ser a moeda universal utilizada, porque os países querem a hegemonia. Eles sempre buscam por isso, é o ego do ser humano. Mas então, isso é inevitável. Eu não acredito que vai acontecer isso. Não, o Bitcoin. Não, pode ser que a moeda aconteça universal, ele pode ser muito mais utilizado, mas o universal sempre vai ser quem ganhar a batalha, quem ganhar a guerra. Mas você sabia que os países já estão fazendo estoque de Bitcoin? Aham. Então. Mas para fortalecer suas próprias moedas, eu acredito. Mas não faz sentido isso, sabe por quê? Porque, tipo, o Bitcoin, ele é limitado. Não tem como você fabricar mais de 21 milhões de Bitcoin. Ou seja, a inflação... Não existe inflação. Não existe inflação, entendeu? Vai chegar um ponto na humanidade que você vai ver, não vale a pena eu trocar meu Bitcoin por dólar. Porque é muito pior e vai valorizar e vai desvalorizar cada dia que passa. Ou seja, isso é inevitável. Isso que você falou vai acontecer, mesmo você não acreditando. Mas você pode falar... Isso que eu falei? Não vai acontecer. Quer dizer, vai acontecer. Tipo, o Bitcoin vai um dia. Vai um dia, tipo... Eu não acho que vai ser universal. Eu acho que vai porque, tipo, não depende do Estado, tá ligado? O Estado não vai escolher isso. Quem vai escolher isso é o povo. É só quanto mais livre mercado tiver e quanto mais perto chegar do fim da impressão do Bitcoin, que só tem 21 milhões, mas consumidos foram o quê? 19 milhões e pouco. Quando chegar na zero... Mas você acha que quando transformassem uma moeda universal, elas não iam inflacionar ela? Não tem como inflacionar. Inflaciona quando você tem mais moeda no mercado. Eu acredito que para ser uma moeda universal teria que ter o Estado entrando em cima. Não pode. Legislando. Então, justamente por não poder, não teria como ser universal, o que eu quero dizer. Então, mas aí porque pensa... os países não iam aceitar isso. Ia demorar nem só se fosse daqui a uns 300 anos. Mas os países não têm que aceitar. Porque na realidade de hoje eu não consigo ver isso sendo possível. Eu também acho muito difícil. A maioria das pessoas não compreende. Mas isso vai acontecer, pô. Você vai estar vivo ainda. Talvez Quero ver como é que isso vai acontecer. Fico muito curioso. Mas é isso que estude mais sobre Bitcoin, viado. Em suma, é isso que a gente queria dizer. Essa guerra comercial, de começo, está sendo muito ruim para o nosso mundo. E está sendo bom para uma parcela pequena da população. É o que eu tenho de mensagem para dizer nesse fim de vídeo. Mas eu acho que o Trump não é idiota, ele não é um imbecil. Ele tem algum plano. Se ele realmente não tem nenhum plano ao ponto de só foder o mundo, aí, irmão, só o tempo vai dizer. Dá um like, vai. Dá um like, se inscreve aqui no canal, bota aqui no comentário a sua opinião.